Saudações! Eu vou ler alguns relatos curtos aqui no canal, relatos que eu tenho certeza que eu não li ainda, exatamente porque são curtos também. Porém, mesmo sendo curtos, podem trazer alguma informação que ajude a quem pesquisa o tema, quem está investigando também essa existência maior, para além da realidade física. Então, são alguns relatos que vou compartilhar. Hoje é dia 19 de dezembro de 2025 e esses relatos aconteceram em várias datas de vários anos, provavelmente, ou peguei ali uma pasta de 2021, se eu não me engano. Então, esse aqui é do dia 29 de junho de 2021, 29/6 de 2021. Eu me vi na minha cama, eu acordei, mas eu já estava fora do corpo, porém ainda na minha cama. Eu estava tentando me levantar, o meu corpo estava bem próximo, provavelmente, e eu senti que estava preso. E eu movi as energias da cabeça aos pés, que faz parte dos exercícios que eu aprendi, que até tem aqui em toda a descrição de vídeo meu, tem as técnicas que eu aprendi. E eu tentei fazer isso e eu já estava fora do corpo, o que geralmente é bem poderoso. E assim eu consegui me sentar. Houve uma reação positiva ali, né? Acabei me desvencilhando um pouco do que me travava. Eu senti, porém, que ainda estava preso. E eu estava no quarto. Eu via o quarto e eu via que ele estava bagunçado. Às vezes acontece do meu quarto, principalmente perto de evento, está cheio de coisas jogadas, assim, coisas que eu vou usar para evento. Não era o caso. O quarto estava arrumado, mas nessa versão tinha bagunça. E dava para ver nitidamente uma flâmula, que é uma bandeira, né, desenhada, cortada, um tecido cortado com um brasão, que eu uso em evento, e ele estava jogado sobre uma cadeira. E eu tive esse discernimento de saber que no plano físico isso nem estava acontecendo. Eu poderia ter saído também num outro momento do tempo, isso pode acontecer. Mas não sei se foi o caso. E eu tentei mover mais energia para me colocar de pé. E eu senti um magnetismo gigante me puxando de volta, né, para a cama, e sons eletromagnéticos, e tudo piscava em vermelho, começou a piscar, como se fosse uma sala onde uma luz de emergência, e eu fui puxado de volta para a cama e pregado nela. Eu não consegui me mover e acabei acordando. A esse respeito, eu posso dizer que há interesses de que não saiamos com lucidez do corpo. Então, alguns seres podem ter atrapalhado o processo neste relato. Eu acho que acho que tem outro aqui que pode ser similar, ou pelo menos, né, de criaturas querendo que eu não saia. Vamos ver qual outro eu selecionei aqui. Tem um aqui do dia 9 de dezembro de 2021. Então, um salto agora para 6 meses depois. Eu me vi fora do corpo, voltando para o meu quarto. E quando eu entrei no quarto, eu senti a presença oculta, uma presença atrás de mim. E é quando eu, no geral, percebo que estou fora do corpo. Ou acontece simultaneamente. E aí eu puxei essa criatura para frente. Antes, vale a pena mencionar que às vezes a gente volta pelo caminho completamente, talvez por falta de lucidez, para voltar para o corpo. Às vezes acordamos subitamente, mas quando há tempo, às vezes a gente só volta pelo caminho todo e deita ali. Talvez pela inconsciência. A gente levanta e sai de casa para fazer tudo, né, e volta, e pode ser que aconteça isso também. Eu acabei puxando esse ser para frente, eu segurei essa pessoa, né, e eu até cheguei a pedir ajuda para encaminhar aquele espírito para um lugar melhor para ele. Mas eu não obtive respostas.
Aconteceram alguns fatos, eu anotei ali, né, que não me lembro. Perdi a lucidez nesse processo e quando eu me vi outra vez lúcido, eu estava num quarto, mas não era já não era o meu quarto. Não havia nada além de paredes, sem pintura. Então era um lugar que é como se fosse cimento, né? E estava escuro. Onde eu estava tinha luz, mas ao redor estava escuro. E eu sabia que havia dois lados, ou melhor, duas pessoas vindo de dois lados, e eu cheguei a tentar projetar energia. Mas um cara saiu de um desses lados escuros e falou, então manda então. Ele, né, tentando me confrontar. Ah, é? Então manda então. Ele percebeu que eu estava fazendo isso e veio para cima de mim. Quando ele veio para cima de mim, eu resolvi acordar, achei que era melhor e voltei para o corpo. O próximo é do dia 28 de agosto de 2021. E ali eu escrevi que eu tive várias saídas indo e voltando. Então não sei o que eu anotei aqui. Às vezes eu anoto achando que eu vou lembrar depois. Até coloco uma coisa ou outra, mas fica o meu conselho, escrevam tudo. Provavelmente eu estava naquelas correrias de trabalho. E por isso eu tentei só escrever o que deu. E, bom, eu encontrei uma moça que dizia ser a minha companheira, uma companheira de muitas vidas, e eu fazia perguntas para ela, e ela não respondia muito bem o que eu perguntava, ou exatamente o que eu perguntava. Como se ela se sentia, eu perguntei, né, por exemplo, como ela se sentia. Ela disse que era minha companheira, eu falei, tá, mas como você se sente tendo comigo, tendo outras interações aqui, inclusive em relação ao meu amor em especial, que foi algo que eu vivi por 11 anos, né, de significativa relevância, e ela não respondeu isso. O que disse é que era um pouco difícil, ela não respondia exatamente o que eu perguntava. Eu perguntei isso e ela respondeu, é um pouco difícil você ser líder de um grupo tóxico. E eu acho que ela estava se referindo ao meu grupo de teatro, o Excalibur, que é um grupo de teatro de ação e aventuras improvisadas. E eu falei que meu grupo não era assim, porque uma das coisas que eu sempre me esforcei é que não se tornasse um grupo assim. Então eu sempre cuidava das pessoas, né? Sempre tive esse cuidado para que fosse um ambiente bacana para todo mundo que frequentasse. Então quando alguém tinha algum problema, eu tentava sanar, conversava com essa pessoa, não deixar que isso se tornasse um problema maior. Mas ela alegou. E sem discutir. A verdade é que eu olhei para essa moça e não sentia nada por ela. Eu não sei se era, eu me perguntava se eu tinha perdido a conexão, mas eu acho que na verdade ela não estava falando a verdade sobre nada, que ela não era minha companheira, ela só estava ali tentando drenar energia e apelar para o meu lado mais emotivo. Eu cheguei até a beijá-la nos lábios, assim, bem de leve, assim, sabe, tipo, tentaram uma forma de carinho, assim, já que ela estava entristecida, e para perceber se eu sentia alguma coisa e não senti nada. E eu escrevi ali que eu saí e voltei para esse mesmo lugar umas 7 vezes. E algumas eu consegui segurar mais tempo, mas eu acabava acordando. Eu sentia que eu ia acordar e acabava tentando segurar ali, né? Mas acordava e tentava sair de novo sem mexer na cama. E isso acontece por vários motivos, tá? Seja alguma coisa de frequência de onda cerebral, baixa, alta, levanta. Tem essas coisas assim que acabam acordando a gente. Poderia ser também algum tutor tentando me ajudar, né, a sair dessa situação ou desse lugar e eu simplesmente não colaborando muito por estar intrigado querendo investigar. E eu acabava voltando para lá. Ou eu era até puxado para lá, pode acontecer também. Esse outro aqui é um pouquinho maior, mas é coisa pouca, que é do dia 28 de outubro de 2021. Eu estava sonhando
na minha cabeça eu estava sonhando. Eu até já comentei por alto desse aqui em uma live ou outra, mas talvez alguém lembre, provavelmente não. Mas eu estava sonhando e acordei. Mas a verdade é que eu não acordei no corpo físico. Eu estava sonhando enquanto estava fora do corpo. E quando eu acordei fora do corpo, o que para muita gente ainda é estar dormindo. Porque o meu corpo está dormindo, mas a lucidez existe, então eu estou acordado. E eu estava sendo assediado mesmo, drenado de energia, e fiquei lúcido nesse momento, né? Estavam puxando minha energia. Eu estava num quarto e eu vi que estava com alguém grudado nas minhas costas, segurando os meus braços, e eu tratei de me desvencilhar dele, mas com certa dificuldade. Porém, estava tranquilo. Eu estava tranquilo, né? Eu segurei os braços dele com uma das mãos, busquei a cabeça com a outra, dizendo que eu queria ver a cara dele. E ele veio. Na verdade, a cara dele, né, veio quando eu puxei, ela veio meio que por essa flexibilidade que existe, né, da forma. Veio um rosto e era disforme. Essa cara disforme até aparecer e eu poder ver um rosto que se formou, né, de um cara. E ele disse a outros atrás de mim. Ele não falou comigo. Quando eu peguei e virei aqui, ele estava falando com outros que estavam atrás de mim. Ele falou, agora não tem mais como pegar ele. Se referindo a mim, né? O cara estava frustrado e reclamando reclamando como se tivesse perdido um peixe no anzol, né? E eu olhei para trás. No quarto tinha pelo menos mais 4 caras. E parecia um quarto de adolescente, assim. Havia pôsteres, só que eram pôsteres de homens. Então, não sei, talvez a fixação deles fosse essa. E aqui, sem nenhum juízo de valor, tá? É só uma questão mesmo de preferência deles. Então, não quer dizer nada, absolutamente. Só que eles drenam energia e é isso aí. Não apenas de mulheres, provavelmente, ou talvez um tanto mais de homens. Não sei o motivo disso, até porque a energia masculina é bem mais fraca do que a feminina. E tinha esses pôsteres de homens na parede e eu achei aquilo tudo muito estranho. Eu quis conversar com o cara que estava diante de mim, né? Porque eu puxei, né? Só que quando eu fui falar, não saía palavra nenhuma, porque minha boca estava cheia de ectoplasma, né? Que é o que eles chamam dessa energia densificada. E aí que tá uma questão também, que eu sempre falo aqui, eu produzo muito essa energia, então atraio esses seres. Mas nesse caso aqui, eu não consegui falar, minha boca estava cheia, e embora eu estivesse... eu ia tirando, era uma coisa puxante, né? Meio que parece queijo derretido, quando você vai puxando assim. E eu não conseguia me livrar. Eu estava quase conseguindo quando eu acordei. E eu dormi outra vez. E eu me vi com o meu amor numa casa e eu tinha ido para um andar abaixo, que era subterrâneo, abaixo do nível do solo, e sentamos numa mesa para tomar um café da manhã, algo assim. Ela, eu, a mãe dela e a irmã dela. E eu a olhava, porque naquele momento me percebi ali, né? Eu até fiz esse ir para esse lugar sem lucidez, meio ainda... Sabe quando você acorda de manhã e está se situando? É mais ou menos isso. Só que lá. E aí eu entendi que eu estava fora do corpo e eu ficava escutando ela falar, sabendo que ela não sabia que estava sem o seu corpo físico. Eu entendi que, pelo que ela falava, ela não estava ciente de que isso tinha acontecido. Ou pelo menos pareceu que não. Mas, de alguma forma, essa parte é um pouco complicada de explicar, mas vou tentar. Ela sabia que eu e ela não poderíamos ter filhos. Essa informação ela tinha. E ela comentou, acabou sugerindo, né, que eu podia ter um filho
com a irmã dela. E aqui ela falou, bastava a irmã dela estar em sono REM. E aqui vem um complemento, né, de que eu entendi que ela estava dizendo que ela podia se sintonizar com a irmã dela. E que, de certa forma, seria uma criança nossa. Como se ela dominasse o corpo, entrasse no corpo da irmã, nesse momento. E eu falei, tentando explicar, né? Falei, meu amor, eu não vou fazer um filho com a sua irmã. E o que você está sugerindo é errado em tantos aspectos. E a irmã dela, né, ia comentar algo, mas um homem passou e entrou no banheiro e ela perguntou quem era. E eu disse que provavelmente era o dono da casa. Porque nós estávamos na nossa casa, né? Ou alguém para que elas entendessem que eu já sabia, ou melhor, né? Tentando dar um significado para elas, sem deixar que elas percebessem que não estávamos fora do corpo. Aqui, na verdade, vale a pena dizer que eu não tenho certeza se era o meu amor, obviamente, e nem que eram as familiares dela, né? A mãe e a irmã. É só uma situação que aconteceu e que pode acontecer. Porém, quase sempre é mais provável que seja outros seres tentando criar uma situação, e ali poderia ser até para que eu, se eu estivesse sem lucidez, aceitasse a sugestão. E ela não estava nem falando de uma situação aqui no plano físico. Estava falando lá. Talvez me induzir a aceitar, né, e tentar conversar com a irmã dela, e se a irmã dela dissesse, não, vamos lá. E ela falasse, eu vou entrar aqui no corpo dela, tentando me ludibriar, né? E as duas se fundissem em uma só, o que acontece muito fora do corpo, de mais de um ser se misturar. E aí elas drenarem energia minha através disso, através de uma conexão maior, né? Ou de uma proximidade maior e abertura, entrega. Então tudo isso acontece com uma frequência alarmante, ou que não precisa ser tão alarmante assim. Acontece o tempo inteiro. Esses aqui são apenas alguns pequenos relatos, o canal está repleto de relatos, relatos muito importantes. Quem quiser pode ver vídeos antigos, sempre aparece aqui a playlist, então tá tudo em ordem ali, tem relatos no início que são bem pertinentes. E é isso, espero ter colaborado com a sua pesquisa. Hoje é dia 19 de dezembro de 2025, eu não fiz live na terça-feira, hoje é sexta. Não fiz live na terça, porque essa semana a Marina estava de férias. E eu tentei aproveitar as férias com ela um tanto mais. Terça-feira nós fomos ao cinema. E ontem teve um encontro de formandos da faculdade dela e eu a acompanhei. Talvez eu faça live hoje. O que quer dizer que, se você olhar, tem live que foi de ontem para vocês. Porque para mim é hoje. Porque este vídeo aqui eu vou postar para mim amanhã, que é sábado. E para vocês, que talvez seja hoje, se você estiver vendo no sábado. Se não, esse vídeo aqui já foi postado já tem algum tempo. E tá tudo aí. Se teve live, teve. Se não teve, vai ter em algum momento de novo. Esse fim de ano é fim de ano, né? Dia 19 de dezembro. Nem parei para pensar, porque hoje eu não estou só de férias. Estou tentando aproveitar as férias da Marina um pouquinho aqui e ali, mas estou trabalhando o tempo todo. Hoje mesmo passei o dia todo trabalhando, agora é mais de 4 horas da tarde, 4h10, e eu trabalhei o dia todo e vou continuar trabalhando, porque a taverna, na qual eu atuo muito, vai ter uns jogos anuais amanhã, e eu, que no caso sábado, para vocês talvez hoje, eu vou trabalhar lá ajudando ele nos jogos, na imersão da galera, né? E muitos desafios eu que estou responsável, estou fazendo algumas coisas para levar para lá, algumas coisas bem legais e diferentes. Então é isso, muito obrigado por sua atenção. Tem o grupo do WhatsApp, onde a gente conversa com frequência. Para entrar no grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo também o link. Se por acaso o link não estiver funcionando
Manda mensagem e fala, ó, esse link não está funcionando, porque o YouTube é terrível com isso, ele desabilita. Uma hora ele fala, não quero mais. E aí, nem mesmo que seja link do YouTube, ele fala, não vou mais, não vou redirecionar não. Manda mensagem que eu respondo e escrevo, tá bom? Hasta.